sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer estar aqui mais uma vez, tratando dos assuntos relacionados à mitologia grega e também trazendo o assunto que nós estamos desenrolando já há um certo tempo, algumas postagens, que são os amores de Zeus. Então, nós estamos hoje fechando o nosso... será a última parte hoje, né, dos amores de Zeus, os amores divinos de Zeus, porque nós vamos entrar nos amores humanos. Então, chegamos à quarta parte e a gente vai fechar hoje com 6 personagens, que alguns são conhecidos, outros nem tanto, mas como eu tenho o compromisso aqui de trazer o assunto da mitologia grega com profundidade, então mesmo aqueles que não são tão conhecidos assim vão ser comentados sem dúvida. Eu quero deixar aqui um forte abraço a alguns novos inscritos. Eu quero deixar aqui um abraço para a Bianca Alessi, ao Wesley Henrique Prates, ao Adalberto Jorge de Silveira e o Jonathan Rodrigo Fernandes. Eu quero deixar um abraço aqui para o Jonathan em especial. O Jonathan eu conheci há poucos dias atrás, eu estava em Joinville e conheci ele num sebo. Eu estava atrás de livros sobre Mariologia e Agiologia. Comecei a conversar com o vendedor de um sebo e o Jonathan estava ouvindo assim do lado da nossa conversa. Eu acabei apresentando o canal a ele e ele ali mesmo se inscreveu. Eu quero deixar aqui um forte abraço para o Jonathan. E também para as outras pessoas que estão nos acompanhando, que são inscritos anônimos, né? Mas é super importante que a gente tenha a presença de todos. É um prazer contar com a inscrição e o incentivo de todos aqui. Então, assim, se você chegou aqui ao canal Mitologia Grega de A a Z por alguma indicação do YouTube, então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações. Vai ser um prazer contar com sua presença, com alguma pergunta, alguma dúvida que você queira tirar. E dentro do possível, do que for possível mesmo de pesquisa, eu me esforçarei para trazer o conteúdo que você perguntar, ou mesmo numa questão de algum tipo de reação que você possa fazer. Eu apenas quero também deixar aqui um aviso que vai ser um conteúdo especial que eu pretendo fazer em relação às ninfas, porque como vocês estão observando, muitos dos personagens que Zeus se relacionou são ninfas das mais diversas origens, das mais diversas presenças. E o mito das ninfas é extremamente rico. Então eu fiquei pensando nessas postagens aqui dos amores divinos de Zeus, porque muitas, como eu disse, foram ninfas, de fazer aqui pelo menos dois episódios que possam abarcar o tema das ninfas. E aí eu cito rapidamente algumas mais importantes. Não vou cair na redundância de citar algumas que já foram comentadas aqui no conteúdo desses amores de Zeus, mas trazer alguns outros personagens que são importantes no mito e que não são assim citados dentro desse conteúdo de relacionamentos, ou que podem ser encontrados em outros contos. Mas eu fiquei pensando que seria muito interessante, muito importante que eu trouxesse esse conteúdo sobre as ninfas, porque de fato é bem rico. Bom, eu quero comentar aqui e começar com nosso encontro hoje aqui com uma personagem que é de extrema importância, né? Que é a Eurínome. Então, a Eurínome, ela é uma oceânida, ela é filha de Oceano e Tétis, inclusive, e Eurínome, ela se encaixa na classificação de uma grande mãe. Eurínome foi uma divindade muito cultuada pelos pelasgos mais primitivos, e ela tinha vários epítetos que recordam bastante, por exemplo, epítetos de Geia, o epítetos de Reia, o epítetos de Temis. Então, só para citar aqui como ela era citada, inclusive pelo Pseudo Apolodoro,
que faz referência a ela, né? Então ela é citada como uma grande mãe criadora. Então ela era chamada de grande deusa, ela era chamada de mãe primordial, ela era chamada de criadora do universo, deusa de tudo, e tem um título muito bonito ela é citada, que ela é comentada e associada, que quer dizer aquela que se move na eternidade. Extremamente poético e bonito, né? Esse título da Eurínome. Pois bem, Eurínome ela é citada no momento em que, antes de haver a, a, a titanomaquia, a gigantomaquia, antes de Cronos assumir o poder, e que tinha lá os deuses primordiais, ela tinha um relacionamento com um personagem chamado Orfeu. Então eles eram como se fossem deuses suceranos, e eles foram alijados do poder, eles foram expulsos quando Cronos castra Uranus, e a partir daí os titãs vão tomar posse do universo, né? Mas principalmente sobre o tacão de Cronos e secundado pela sua divina companheira Reia. Alguns textos falam que eles foram precipitados no Tártaro. Outros textos falam que não, que eles se retiraram e eles foram habitar em outras regiões do mundo, do planeta. Mas tem uma tradição que é muito interessante, e exatamente essa que eu vou comentar aqui agora. Juntamente com Zeus, Eurínome vai ser associada a ser mãe do rio Asopo. Então, Asopo ele é considerado filho de Zeus com Eurínome, ainda que os rios eles sejam considerados todos filhos de Oceano e Tétis, como a gente chegou a comentar isso logo quando nós estávamos falando sobre as divindades primordiais. Asopo vai ser pai de uma personagem que também vai se relacionar com Zeus, que é a ninfa Egina. E ela também, dentro do mito, ela vai ser mãe de dois personagens muito importantes, dois heróis, que é o Anfião e Zeto, que vão um dia se defrontar com outros, o par de gêmeos, né, com outros gêmeos, que são o Castor e Pólux. Mas enfim, então Asopo vai ser pai de Egina. Egina vai ser seduzida por Zeus, e ele, indignado pela ação de Zeus, ele vai transbordar, ele vai invadir certas regiões, o mito conta isso, e ele vai ser fulminado por Zeus, obrigando ele a voltar ao seu antigo leito, né? Eurínome vai ser também considerada a mãe das graças. Eu também cheguei a fazer esse comentário mais atrás, né, quando eu fiz a relação dos amores no sentido geral lá no conteúdo atrás, que são a Aglaia, a Thalia ou Thalia e a Eufrosina, que eram divindades relacionadas aos adornos, à glória, ao esplendor, né? Então a Aglaia é uma deusa da beleza, assim como Afrodite vai ser a deusa da beleza, mas a Aglaia também é uma deusa da beleza. É uma deusa mais antiga, vamos dizer assim, né? Então a Thalia era aquela que fazia brotar as flores, e a Eufrosina era a deusa da alegria, a deusa da satisfação. Então eu cheguei também a comentar isso num certo conteúdo, em que elas estavam relacionadas especificamente à harmonia do belo, como se fossem divindades do bem proporcionado, que era uma das preocupações, ou vai se tornar uma das preocupações muito lembradas, principalmente na questão da Grécia clássica, né? Bom, a segunda personagem que eu vou comentar aqui é uma ninfa, que é uma ninfa potâmide, ou seja, é uma ninfa dos rios, que é a Sinopê. Então, a Sinopê é filha de Asopo e de uma náiade chamada Mérope ou Métope. A Sinopê é uma divindade que ela faz parte, de uma certa maneira, do mito de Apolo. E uma coisa curiosa, eu já estou aqui antecipando um pouco, Apolo não se deu muito bem nos seus relacionamentos. Então Apolo ele sempre se apaixonava,
mas ele nunca alcançava muito o fruto do seu desejo, né? E muitas personagens escapavam das mãos de Apolo. Sinope vai ser uma, mas só que ela vai ser também perseguida por Zeus e ela foi raptada por Zeus. Então, diferentemente de Apolo, que não teve sucesso, a Sinope ela foi visada por Zeus e ela foi raptada por Zeus até a costa da Assíria. Ela vai ter com Zeus um personagem que é o Cyrus, que é o homônimo do povo sírio, do povo da Síria, né? Então esse nome Síria vem de Cyrus, que é um filho de Sinope com Zeus. Bem, um outro amor de Zeus, não tão sempre recordado, não muito citado, é uma personagem que é a ninfa Otris. Ela é filha do rio Espérquio, ela é ninfa de Espérquio e de uma ninfa chamada Deino. Esse relacionamento de Zeus, ele é comentado nas Metamorfoses, ou citado nas Metamorfoses, e eles vão ter um filho, Otris vai ter um filho, que é o Meliteu. O Meliteu é um outro personagem que está relacionado a uma ilha do Mar Adriático, que é a ilha Melita, tá? Então, é mais um personagem associado a um fenômeno natural que demonstra, como a gente já percebeu aqui, como a gente já comentou em outros momentos, a antiguidade do conto em si, né? O próximo personagem, na verdade, esses três últimos personagens, dois são bem importantes, e eu acho que a gente está fechando bem esses relatos aqui, dessas relações, desses amores divinos de Zeus. O próximo é a protogênia, a protogenia, né? Protogenia, ela é filha de Deucalião e Pirra, ou seja, ela seria uma titânida de terceira geração, até porque Deucalião era filho de Prometeu e Pirra, filha de Epimeteu, que eram titãs. E ela vai ter com Zeus um personagem que é o Etlio, e ele vai ser pai de um personagem também que se relaciona com Zeus e que também já foi comentado. Ele vai ser pai de Endimião. Endimião é aquele pastor, ou aquele jovem, ou aquele príncipe que, cansado, ele havia pedido a Zeus. Na verdade, ele estava cansado, mas eu vou falar antes agora, eu acabei atropelando a história. Ele vai solicitar de Zeus, ou dos deuses, a juventude eterna. E no momento em que ele estava cansado, aí sim, né, fala do cansaço dele, ele vai descansar na beira de um riacho, na beira de um lago, talvez, e ali Zeus resolve conceder a ele a juventude eterna, fazendo com que ele dormisse e ele não acorda mais. Então, ele é filho de Etlio, que é filho de Zeus com protogenia, né? O Etlio, ele foi o primeiro rei da região da Élida, ou da Élide, não é com H, tá? Élida sem H, Élida com E, tá? Então, essa correlação aqui de personagens, vocês perceberam que são extremamente intrincados com situações relacionadas às origens mesmo, né? Então, um sendo um primeiro rei, um sendo o amor da primeira lua, né? E também o Deucalião e Pirra são os sobreviventes do dilúvio do qual Zeus havia punido a raça humana, né? Bom, nós estamos aqui chegando então ao penúltimo personagem, que é a Estérope, né? Então ela é uma oceânida, consequentemente ela é filha de Oceanitetes. Bem, a Estérope ela vai ter duas origens em geral. Tem algum tipo de relato que dá ela como filha de Oceanitetes, então consequentemente ela seria uma oceânida.
E existe uma outra tradição que dá ela como sendo filha de Atlas, o gigante, o Titã, que foi condenado a carregar o mundo nas costas. Mas enfim, então o nome Astérope quer dizer o relâmpago, né? Existe também um personagem que é um dos ciclopes, né? Que é o Astérope, que é chamado de relâmpago, né? Enfim. E ela, juntamente com Zeus, então existe um relato que cita ela tendo um relacionamento com Zeus, ela vai ser mãe de um personagem chamado Acragas. Acragas é a atual cidade de Agrigento, na Sicília, tá? Bom, e finalmente aqui nós temos um personagem que é um personagem muito interessante, muito importante, porque faz parte de um conjunto, de um grupo de monstros da mitologia e que excepcionalmente está relacionada à, à relação com Zeus, que é a Lâmia. Então, Lâmia foi um personagem, ela é uma semidivindade, ela é filha de Poseidon e de Líbia, ou seja, ela seria é um personagem semidivino, ela não é um personagem nem humano, nem completamente divino. Era uma rainha, torna-se uma rainha, ou é uma rainha, ou um personagem de extrema importância na região da Líbia e que foi visada por Zeus. Era enciumada ao saber da beleza de Lâmia. Ela fez com que todos, e como estava relacionada ao casamento e também às gestantes, assim como sua filha Ilítia. Então o que é que Hera fazia? Lâmia perdia todos os filhos que tinha com Zeus. Então isso mexeu de tal maneira com o personagem, com ela, que ela acaba enlouquecendo. E finalmente ela vai ser transformada por Hera em um grande monstro. A Lâmia seria, pensando em termos do terror ou do horror, seria um personagem que vai ser associado ao vampiro da nossa cultura, do qual perseguia pessoas à noite em busca de sangue. Então, havia uma superstição na Grécia de que Lâmia roubava as crianças para roubar seu sangue. Então, ela, como perdia os seus filhos no mito, ela roubava os filhos dos outros. Então, penalizado com a situação de Lâmia, da sua transformação de uma grande beleza para um grande monstro, e Hera, inclusive, condenou ela a nunca dormir, e isso fez com que ela acabasse enlouquecendo. Zeus deu a ela a capacidade de ela tirar os olhos para poder descansar. Lâmia, junto com Sila, vão ser dois personagens em que a tragédia é marcada pelas suas histórias. Quando chegar na parte de Sila eu vou comentar, porque Sila está associada aos personagens marítimos, né, às divindades marítimas, mas também um personagem de grande beleza em que a dor, a crueldade, no caso uma crueldade humana, fez com que ela se transformasse num dos grandes monstros da mitologia. A Lâmia, guardada as devidas proporções, eu diria que ela é muito mais importante porque ela está relacionada de fato ao relacionamento com Zeus. Então havia um grande medo das lâmias, inclusive ela passa a ser identificada, melhor dizendo, a um grupo de fantasmas ou de figuras fantasmagóricas que seriam assombrações na Grécia Antiga. Assim como a gente vai encontrar, por exemplo, até comentei num dos conteúdos aqui sobre os egipãs. Então, o Egipan, que é um personagem, ele acaba sendo uma espécie de adjetivação de outros personagens que seriam os egipãs. No caso da Lâmia, é a mesma coisa. Então surgem as lâmias, que seriam figuras fantasmagóricas que aterrorizavam, que percorriam o imaginário das pessoas do período e que provocavam um grande temor, como vai acontecer, por exemplo, com as Liliths, e havia a personagem principal da Lilith, né? E que vai também surgir um grupo
de personagens maléficos que são chamados de Liliths. Bom, então nós estamos aqui hoje, de fato, terminando esses relacionamentos divinos de Zeus. Então, vou no final, volto a dizer, vou ali no final, quando citar todos os personagens, então eu vou comentar sobre aqueles que são encontrados no mito, mas a gente não encontra, por exemplo, uma maternidade, ou muitas vezes surge uma maternidade, ou surge o personagem, mas não se relaciona com algum tipo de geração, melhor falando assim. Então eu vou colocar todos ali. Inclusive tem uma coisa muito curiosa nas minhas pesquisas que eu encontrei, é que em algum momento o próprio Zeus, diferentemente de Oceano, é considerado o pai dos rios. Isso na mitologia a gente encontra, tá? Mas enfim, então dando continuidade ao nosso conteúdo, então eu vou fazer com certeza eu vou conseguir fazer em 2 episódios, porque, como eu disse num certo momento, as ninfas, elas são inúmeras, em grande quantidade, de inúmeras classificações, e eu fiquei pensando que não deveria deixar passar essa questão das ninfas, uma vez que Zeus se relaciona com muitas delas. Então eu vou citar as classificações e também vou citar aquelas que são mais conhecidas, mais citadas no mito. Bom, então, se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo do canal. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer contar com a sua presença aqui. Me demorei mais a fazer essa postagem, eu precisei fazer uma viagem para um evento social da formatura de um querido sobrinho. Deixar aqui um forte abraço para o Gabriel, é um médico já formado agora e entrando pela sua carreira profissional, que eu tenho certeza que vai ser brilhante. Então eu acabei não conseguindo fazer a postagem na semana passada, então agora eu consigo fazer as postagens na sequência, né? Inclusive o próprio Jonathan perguntou assim para mim, o Jonathan que eu tinha comentado no começo, né, que se inscreveu, ele disse assim: a sua postagem é semanal? Eu digo, eu posto semanalmente, mas em alguns momentos eu acabo não conseguindo por conta mesmo de compromisso, tá? Mas prometo que eu vou fazer o possível para que o nosso conteúdo esteja sempre sendo com os episódios semanais, para que a gente tenha uma sequência legal, uma sequência, não fique tão distante um conteúdo do outro, e a gente ter todo um entendimento, todo um encadeamento do conteúdo da mitologia grega, da preciosa mitologia grega. Quero deixar aqui então um forte abraço e até o próximo conteúdo nosso sobre as ninfas, tá? Então eu vou fazer parte 1, parte 2 das ninfas. Até breve e sejam todos bem-vindos ao canal. Até mais.